Sim. Bora lá. Boa noite a todos. Vamos iniciar com uma prece. Deixa o pessoal se instalar aí, né? Boa noite. Mas eu ouvi, mas vocês estão sabendo, né? Boa noite. Agradecemos a presença. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a presença de todos, e principalmente também dos desencarnados, nossos amigos que nos acompanham. Muitos são companheiros de jornadas que estão conosco, junto. Todos estamos estudando, ampliando os nossos conhecimentos. E esses amigos maravilhosos que nos acompanham, nossos protetores, orientadores, que se fazem presente. Agradeço também a Jesus, nosso mestre, principalmente a Jesus, nosso mestre, por essa oportunidade que nos dá, e também aos mentores desta casa, que abriu as portas para que nós pudéssemos, de alguma maneira, nos tornarmos pessoas melhores através do conhecimento, porque só o conhecimento nos leva a uma prática sadia e construtiva. E assim nós agradecemos, iniciando nosso trabalho através da energia desta prece maravilhosa que nos conecta com as forças que regem o universo. Pai nosso que estás no céu, santificado que assim seja. Bora lá. NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos. Estamos sempre em busca de nos tornarmos seres integrais. Nós estamos no terceiro módulo, né, do EB, Estudo Básico do Espiritismo. E nós temos um estudo sistematizado. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nós estamos no tópico 2, de onde viemos. Já vimos semana passada, vou dar uma passadinha rápida aqui, a mensagem de Jesus para todos nós, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. É a promessa de Jesus a todos nós, né? É uma continuidade do que somos, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, ele já falou. E todos nós somos seres viajores, astronautas do espaço, espíritos. Estamos viajando e os planetas, os orbes, são escolas, não são nem residências, são hospedarias. E nessas hospedarias a gente consegue mutuamente nos tornarmos pessoas melhores através do aprendizado. E aí nós vimos também que na obra A Caminho da Luz é destacado que os primeiros capelinos, já falamos sobre eles semana passada, né? Chegaram à Terra em diferentes levas, entre 12.000 a 7.000 anos atrás. Com o primeiro grupo, os arianos, foram os primeiros grupos, vieram 4 grupos ao todo, né? Os arianos se estabeleceram na região do Monte Pamir, localizado na Ásia Central, estendendo-se por vários países, como o Tajiquistão, Afeganistão, China, Quirguistão e Paquistão,
conhecido como o teto do mundo. Esses espíritos foram exilados de seu planeta de origem do sistema estelar de Capela, para auxiliar a evolução da nossa Terra. Capela, relembrando, não é um planeta. Capela é um sistema solar, onde é binário, ou seja, tem 2 sóis lá, né? E vários planetas. E outra coisa, quando se fala em capelinos, é uma determinação, uma nomenclatura nossa, né? Não significa que esses que vieram exilados, que foram alguns milhares, vieram de um planeta só. Eles não vieram só de um planeta, eles vieram de um grupo de planetas, porque na realidade o sistema solar estava se modificando, que nem o nosso sistema também, que está se modificando. A Terra é um dos planetas que tem esse processo de aprimoramento e melhoramento. Nós estamos num processo regenerativo, né? Processo regenerativo. E nesse processo, o que acontece? Os espíritos que não conseguirem manter esse padrão vibracional, que não é só a Terra, né? É um todo, cada planeta está tendo uma evolução, eles vão ser exilados, né? Foi o que aconteceu lá em Capela. Eles são espíritos oriundos de um planeta do sistema estelar binário, que eu disse, né? A estrela mais luminosa é a constelação do Cocheiro, ou Auringa, que fica a cerca de 42 anos-luz da Terra. Como eu disse, né? Viajar a velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, eu levaria 42 anos para ir até Capela e de Capela chegar aqui, né? A chegada dos capelinos à Terra não foi em um momento único, mas sim por etapas em períodos diferentes. Nós já vimos isso também, que eles vieram aos poucos, não vieram de uma vez, eles vieram aos poucos, né? A vinda dos capelinos para a Terra está relacionada com a evolução espiritual e moral da humanidade, né? Eles vieram para se aprimorar em um novo estágio evolutivo, pois o seu planeta de origem passavam por transformações morais que muitos não aceitaram. Nós temos que entender o seguinte, que é importante a gente lembrar. O processo evolutivo, ele evidentemente é feito em humanidade, em comunidade, em sociedade. A sociedade, por exemplo, a sociedade terrena, ela está evoluindo. Mas nós temos que entender que a evolução ela é individual e intransferível. Temos que entender isso. É uma coisa muito forte que a gente tem que levar conosco. Eu dependo exclusivamente de mim. E assim é com cada um de nós. Eu dependo exclusivamente de mim para me tornar uma pessoa melhor. Eu me adequo à sociedade que eu me afinizo. Então, as minhas vibrações, os meus sentimentos e as minhas emoções, que são justamente o que faz com que a gente nos conecte com a sociedade em si, não é a família, mas a gente fala assim, a família consanguínea, né? A gente fala muito da família espiritual. A família espiritual, a gente logo se liga aos nossos entes queridos, né? A gente logo se liga aos nossos antepassados, os nossos familiares de hoje. Mas nós temos que entender que se nós somos seres milenares, a nossa família espiritual é muito, muito, muito mais extensa. O que nós estamos vivendo hoje, essas pessoas que estão vivendo hoje, que têm uma certa afinidade, ela é apenas uma minúscula, mas muito minúscula mesmo, parte da nossa família espiritual. E nós estamos juntos justamente por causa dos compromissos. Mas além do compromisso que nós temos com a família terrena ou espiritual, que vai me tornar uma pessoa melhor através do trabalho de reforma íntima, que é tão dita, né? É isso que vai nos levar a esse processo de transformação entre mundos. Porque, como é dito, a gente vai ver isso mais para frente, na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, os capelinos, eles deixaram para trás seus amores. Eles não vieram com a família para cá. Vieram solitariamente.
Porque apesar de viver num meio familiar entre que existe uma afinidade entre ele e os familiares, o padrão vibracional dele não batia com o padrão vibracional do planeta. E às vezes, isso aí eu vou agora enlouquecer a ideia, como eu costumo brincar, né? E digamos que eu tenha uma pessoa, um filho, uma mulher, um marido, que eu goste muito. Só que o meu padrão vibracional é um e o dele é outro. E quando eu desencarno, percebo que eu não vou encarnar mais no planeta lá de Capela. Vou ter que vir para a Terra. E apesar da vibração desse meu parente, desse meu amado, ele ter também não poder mais voltar para encarnar novamente lá no sistema de Capela, e vai ter que ser exilado, necessariamente ele não vai vir para a Terra. Ele pode ir para um outro planeta onde a faixa vibracional dele é compatível. Então ele também vai ser um exilado, só que não para o mesmo exílio que eu. Não é assim as prisões, né? Lógico que a gente, não vou falar de Brasil, mas normalmente cada um tem um tipo de prisão. Se aquele é estelionatário, ele não vai ficar no meio, em outros países, né? Ele não vai ficar no meio de criminosos, ele fica numa estelionatário. Um criminoso também é separado. Tem aqueles criminosos que tem que ficar em prisões de segurança máxima, e tem aqueles que já nem é tanto. Concorda comigo? Alguém quer comentar alguma coisa? Tanto que nas cadeias eles não botam estrupadores com os outros detentos, cara. Eles têm que ficar no seguro. Que se juntar estrupador com outros detentos e descobrirem que ele é estrupador, aí... Fala, Silvio. Eu só queria fazer um comentário que você falou sobre a transição planetária, que muitas pessoas acham, tiram na cabeça que é o planeta que vai se modificar. Não é o planeta, é nós que temos que fazer a nossa reforma íntima, nós que temos que mudar, não é o planeta. O planeta ele vai continuar sendo a Terra do jeito que ela é. Beleza. Com as transformações que vêm com as eras, né, com as modificações. Oi? Então eu vou falar no microfone. O que eu queria deixar claro é que muitas pessoas acham que essa mudança de provas e expiações para a regeneração é o planeta que vai passar. Na realidade, somos nós que vamos passar. O planeta ele vai continuar do jeito que ele é. Sociedade, né? A sociedade, exatamente. Se nós não fizermos a nossa reforma íntima, se nós não mudarmos, nós seremos provavelmente encaminhados para um outro planeta que esteja na nossa vibração. Ok? Era esse comentário. Obrigado, Silvio. Obrigado. Bem lembrado, bem lembrado. Verdade. O planeta não tem nada a ver com isso. Aqui nem as nossas residências. Digamos que a gente não seja nossa, o imóvel não seja nosso. A gente mora, vou falar, fica mais fácil. Eu moro de aluguel, né? Então, quando eu estou morando de aluguel, naquele local, a residência, o imóvel tem a minha personalidade. É assim, a gente não monta do nosso jeito, né? As cores das paredes, é assim. Quando a gente estamos num bairro e de repente eu não me adequo mais com aquele bairro. Aquele bairro é um bairro que me incomoda de alguma maneira. Não só um bairro que é ruim, mas às vezes é até um padrão do bairro. Um bairro que tem... Você se sente deslocado porque é um bairro financeiramente melhor, e a gente acaba se deslocando para outros locais que não se sente melhor. É a mesma coisa o planeta. O planeta, na realidade, como o Silvio bem colocou, ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma residência, ele é uma morada. E como tal, ele é adequado à sociedade. O que nos expulsa, né? E a gente fala de Jesus, não é Jesus que nos tira do planeta, nem Deus, não é.
Não é, é a própria sociedade, a própria energia, porque nós estamos evoluindo, existe uma energia que a gente não consegue se adaptar. Eu vou dar um exemplo, né? É mais fácil, não na mesma proporção, mas, por exemplo, quem mora no Ártico, lá mora em iglu, eles não se adaptam aqui no Brasil, concorda comigo? O cara fica doente, o cara morre. E nós a mesma coisa, se eu for para lá, eu não vou suportar 50, 70 graus abaixo de zero. Não é isso? É a mesma coisa, a própria energia do planeta, a própria vibração do planeta, ela faz com que nós, de alguma maneira, somos atraídos. Nós somos atraídos pela frequência do próprio planeta. E quando a gente fala de, só para abrir um parênteses aqui, quando a gente fala de degredo, a gente logo pensa em quem? Em Quirón, né? Vai todo mundo para Quirón, esses bandidos, esses criminosos vão para Quirón, né? Gente, não é assim. Eu não sei, Newton Júnior, não sei se eu vou, eu até acho que não, espero que eu esteja errado. Eu provavelmente não vou conseguir retornar para a Terra de novo. Daqui a 100, 150, 200 anos, a não ser que Papai do Céu tenha um outro planejamento para me dar uma melhorada ainda e voltar daqui a 20, 30 anos, talvez, não sei. Mas com a população que hoje, do jeito que está, onde está muito difícil de nascer, porque ninguém quer mais filho, né? Então, o que acontece? Vai ter que ser um processo muito, muito, muito bem planejado para que eu possa, de alguma maneira, ter uma oportunidade. Então, eu não vou para... Eu tenho certeza, né? Tenho certeza. Eu não vou para Quirón comer carne crua, né? E casar com mulher peluda. Né? Eu não vou. Não vou. Mas, provavelmente, eu vou para um planeta de provas e expiações. De provas e expiações. Por quê? Porque eu particularmente acho que eu ainda não aprendi nada ainda. E eu não me considero a pior das pessoas, não me considero, mas tem muita coisa em mim, que é muita coisa em mim que eu preciso mudar. E não sei se eu vou conseguir mudar nesses séculos que vem. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. É uma dúvida, né? É aquela história, eu não sei de nada, estou engatinhando. Vamos supor, eu não estou satisfeita nesse planeta, tá? Hoje eu não estou satisfeita no planeta Terra. Eu desencarno amanhã. Aí daqui a um tempo eu vou encarnar. Será que eu vou ter que voltar para o planeta Terra? Olha, eu vou te responder precisamente. Eu fiz 4 anos de estudo no Tibete. Eu fiz 2 anos no Himalaia com um monge budista. Tive com o Chico Xavier tete a tete. Vou te dizer o seguinte, não sei. Não, tudo bem. Sabe não, por que eu não mas sei? pelo menos é uma resposta, né? Não, uma resposta, porque... Eu mesmo tenho essa dúvida. Porque se a gente... Não. Entendeu? Mas aí tem o padrão vibratório que você falou. Vamos supor, se o meu padrão vibratório ainda estiver em conexão com a Terra, eu vou ter que voltar para cá. Mas por enquanto eu não estou satisfeita com o planeta que nós estamos vivendo. É isso que eu quero dizer. Vai depender muito, que nem você bem falou. Mas deve ter melhor, deve ter pior, né? Isso, entendeu? Ai, meu Deus, que aqui tá difícil, né? Não, aqui tá complicado. Estou errada, Silvio? Não, tá difícil, mas quem somos nós para escolher a nossa morada? Pois é. Não é bem assim. Eu queria tanto escolher, mas tudo bem. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é tão fácil escolher a nossa morada, não. Eu vou dizer uma coisa para você. Que isso aí é um pensamento meu. Nunca, uma visão particular minha, nós nunca tivemos tão bem. Nós nunca tivemos tão moralmente evoluído, nós nunca tivemos tão empaticamente, nós nunca tivemos tão solidariamente, fraternalmente evoluídos. Nunca tivemos. Sabe por quê? Porque se você
olhar a história de 200 anos atrás, Sim, já foi bem pior. você está entendendo? Mas parece É que nós... regredindo. É que nós... A impressão que eu tenho é que nós estamos regredindo. Não. Nós nunca regredimos. Nós nunca... A humanidade, a criação de Deus só tem um processo, que é fatal. A gente fala muito de fatalismo, né? A gente fala de destino, essas coisas todas. Mas nós temos só um destino, só um. Do átomo ao arcanjo. Nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre melhores. Aqueles que a gente... pô, mas então, um bandido, um pedófilo, ele está melhor? Tá. Ele está menos ruim. Ele não está o ideal, não está o correto, mas ele está menos ruim. Ele está fazendo menos. Aquele que não pensava... digamos aqui, o psicopata, que não pensava, fazia sem pensar, ele já começa a pensar. Ele faz, mas ele pensa. Isso é um processo evolutivo. Né, Silvio? Isso, né, Messias? Isso é um processo evolutivo. Nós estamos sempre evoluindo. Sempre. Complexo. Fala. Não consigo entender. Peraí. Mas tudo bem. A gente não... Fala para sua voz sair na gravação. A gente pode até estacionar, mas regredir nunca. A gente não regride. A gente às vezes estaciona, mas regredir a gente não regride. Tudo que você evoluiu, você não vai regredir para trás. Você vai ou estacionar ou você vai evoluir. Eu vou até ser um pouquinho pretensioso, né? Eu acho que nem estacionar a gente estaciona. Nós estamos sempre... É que é assim... Eu estou aqui, ó. Vocês querem que eu chegue aí. Se eu fizer assim, ó... Perceberam que eu andei? Não perceberam, né? Mas eu andei. Então a gente às vezes anda dentro da minha capacidade. A gente evolui dentro da minha capacidade. Só que o que eu quero do outro não é a capacidade que ele tem para fazer. Ele, na realidade, nós sempre queremos mais do outro, né? A gente quer muito mais do outro e a gente oferece muito pouco. Não é isso? Bom, nós já falamos sobre isso aqui, né? Só para dar uma... Esses espíritos vieram para o planeta Terra para se aprimorar moralmente. Os adâmicos se espalharam de forma... Foram responsáveis pelo surgimento da civilização. Eles foram responsáveis pelo surgimento das civilizações, como as dos sumérios, egípcios, hindus, contribuindo para o avanço intelectual, social e religioso da Terra, bem como conhecimentos avançados impulsionando o desenvolvimento das artes, ciências e filosofias, moldando a história das primeira raça humana. Ou seja, nada se perde nesse universo, né? Lá para a capela, os caras estavam atrapalhando, eram pedra no sapato de todo mundo, mas vieram para cá e se não fosse ele, nós provavelmente não seríamos o que somos hoje, né? Então é coisa de Deus mesmo, né? A raça adâmica, daí vem a alegoria de Adão e Eva, e a serpente levando a queda dos paraísos perdidos. O termo Adão representa essa nova raça implantada na Terra, e Eva, a mãe desses espíritos que se reencarnaram. O que quer dizer? A gente vai ver também aqui, que esses espíritos, quando chegaram aqui no planeta Terra, nós já falamos isso nos outros estudos, eles vieram com padrão vibracional e corpo fluídico, vamos falar o nome de perispírito, de que planeta? Do planeta deles, concorda? É igual a nós? Era o mesmo padrão vibracional? Era o mesmo perispírito? Era a mesma densidade? Não era, né? Então eles chegaram aqui há milhões de anos atrás. O que aconteceu com eles? Eles já encarnaram? Porque eles encarnaram, né? Eles não reencarnaram, não é isso, Silvio? Eles encarnaram, porque a primeira vez, quando se encarna a primeira vez, encarna, depois reencarna. Né, Silvio? Eles vieram aqui comer Não. E dá para encarnar direto, chegar de lá e já sair encarnando no corpo físico? Não. Humano? Não dá. Aí o que aconteceu? Eles ficaram nos laboratórios da espiritualidade, se adaptando
ao corpo perispiritual do fluido vital do planeta. Entende? Então, nesse processo, são milhares, centenas, não é milhares, centenas de milhares de anos, porque eles vieram a 200, a 10, quando se fala em 10 mil anos atrás, antes disso já estava sendo preparado. Há 10 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, eles reencarnaram em condições de impulsionar a Terra. Mas vocês acham que logo que eles chegaram já foram impulsionando a Terra? Deu para entender, gente? Não é porque o cara veio de Capela, encarnou ontem aí, ó. Não, ele passou dezenas, centenas de milhares de anos no mundo espiritual, sendo preparado para poder se adaptar na simbiose do corpo físico. Beleza? Alguém quer perguntar, comentar? O termo Adão representa essa nova raça implantada na Terra. E Eva, eram as mulheres, né? É aquela que veio, que deu a gestação, né? A queda simboliza a entrada desses espíritos no mundo material e físico. Já pensou? Naquela época não tinha anestesia. Imagina a dor de dente que os caras faziam para arrancar o dente, ou não arrancava. Então, tudo isso aí foi um período de sofrimento para eles. E quando eles estavam encarnados, eles não percebiam isso, mas o espírito sentia essa ausência. É que eles perderam um mundo evoluído, um padrão totalmente diferente do que encontraram aqui. Exatamente. Então, esse é o sentimento de uma queda que levou a um paraíso perdido. Por isso que nós temos essa ideia do paraíso perdido, né? O mundo mais evoluído que habitava lá. E o início de sua jornada de aprendizado através da dor e do trabalho penoso. Aí, ó, a raça negra e amarela já estavam na Terra quando os espíritos de Capela aqui chegaram. De acordo com a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a raça negra e amarela são as originárias da Terra. A raça negra e amarela são aquela princípio inteligente que há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi preparada, começou todo aquele processo que a gente viu lá no módulo 1, né? Começou tudo aquilo ali quando chegou a adquirir a consciência. Tendo sido através do desdobramento do princípio inteligente e da ação de espíritos superiores que presidiram a formação do planeta sobre a governança de Jesus. Os espíritos que formaram a raça adâmica branca, porque a raça branca não é originária da Terra. Não é a miscigenação. Tira uma dúvida, se você souber responder. Essa mudança de raça, ou seja, eles vindo raça branca, tem a ver com o DNA, manipulação do DNA na espiritualidade. Sim. O DNA dos capelinos, junto com a negra e junto com a amarela, né? Quando houver a mudança. Teriam vindo de Capela, unindo-se à raça negra e amarela, miscigenando-se e contribuindo para o desenvolvimento das demais raças. Dali saiu todas, aquelas que já conhece, né? Em Gênesis, na própria Gênesis já fala isso, né? Capítulo 11, Gênesis espiritual, item 29, fala o surgimento dos primeiros homens claramente indicado. Aí tem a pergunta, né? Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram dela espíritos humanos. De onde vinham? Aí eles falam, né? Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham a característica de animalidade, que eram aqueles homo sapiens e tal, né? Ele tinha uma consciência, né? Começaram a raciocinar, mas ainda eram muito animalizados, era muito instinto ainda, né?
Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram-se. É o que a observação comprova. Ou seja, quando ele fala isso aqui, é na própria Gênesis fala todo o processo que era na época, né? Os arianos, hindus, hebreus e egípcios são apresentados como os originais de Capela, porque a gente sabe que, a gente viu lá atrás, que veio milhares de espíritos em períodos diferentes, tá certo? Os arianos foram os primeiros, tá? Eram os mais encrenqueiros, segundo a Caminho da Luz, né? O Messias que conhece bem, segundo a Caminho da Luz, eram os mais encrenqueiros. São os guerreiros, são os brigões, são insatisfeitos, né? São aqueles que buscam o poder, querem subjugar todo mundo, eram os arianos. Então fala, manda esses caras. O Hitler, ele era ele queria a raça perfeita, a raça ariana. Não tem, é assim, isso aí Não tem nada a ver. não tem nada a ver. Outra. Não tem nada. É uma questão de comportamento, né? O comportamento deles, eles eram muito arrogantes, ele queria o poder, ele queria ser melhor que todo mundo, então eles se impunham a arrumar uma confusão, só arrumar uma briga, confusão. Aí eles foram os primeiros, a primeira leva que estava nessa frequência, foram mandados de lá para cá. Tira esses caras aqui que não dá não. Bota eles para correr, porque para a gente poder dar uma maciada. Aí depois dele veio os hindus. Os hindus são aqueles que mexiam com transcendência, né? Sabiam mexer com respiração, né? Sabiam fazer, mas só que tem um problema, os hindus tinham um problema, também está no Caminho da Luz. Eles são muito preconceituosos. Eles criaram as castas. Por que eles criaram as castas? Porque eles não se adaptaram com os terrenos, com os terráqueos. Os terráqueos para eles era... Mas isso inconscientemente, tá, gente? Porque eles não sabiam, assim, conscientemente... Tinham vindo de lá. Né? Eles não tinham consciência. Mas eles sentiam isso e falaram assim, pô, esse cara... Portanto, é que eles dizem, né? Tem uma casta, eu esqueci o nome, qual é que é. Intocáveis. Hã? Eles chamavam de Daleks. Bem, obrigado, Messias. Obrigado, Pales. Eles é o seguinte, os caras não servem para nada. Só serviu para limpar sujeira na rua. E é o seguinte, nasceu, já estava queimado. Estava com o filme queimado. Ou seja, não prestava. Não é que o cara... ele não podia nascer rico. Ele ia ser pobre porque ele era... Realmente era uma raça que não era aceita. Eles têm até hoje ainda é uma mentalidade deles ainda, né? Os hebreus eram os religiosos fanáticos, né? É aqueles que eram muito fanáticos, o que está acontecendo conosco hoje, né? Que a religião está arrumando uma confusão lá. Segundo o estudo, 57% das guerras no mundo é religiosa. Não é guerra assim, mas aquelas guerrinhas, né? Aquelas brigas, aqueles conflitos. Não, vamos dar o nome de guerra para conflito. 57% dos conflitos no mundo são religiosos, são de origem religiosa. Até onde eu li no que eu lembro do livro, os hebreus eles vieram com a intenção de preparar o planeta para receber Jesus. E eles falharam nessa missão e estão falhando até hoje. Bem lembrado. Eles foram, assim, o compromisso deles era esse, preparar o planeta para trazer a mensagem de Jesus e amenizar esses arianos aí, encrenqueiros, os próprios hindus, fazer com que eles fossem solidários, fraternos, né? Então, eles realmente, a ideia deles é isso. E os egípcios, cara, esses são os caras. Os egípcios, esses são os caras. Eles tinham poder, mexiam com magnetismo, transmutação, desdobramento, né? Já conheciam o magnetismo no sentido de energia. Tanto é que as pirâmides estão até hoje ainda não descobriram, mas já se sabe que é o que estão usando hoje, né? Os trens da China e tantos outros, que são as ondas eletromagnéticas, né? Que eles correm no trilho sem tocar o trilho, né? Eles correm por cima, né? Que nós estamos descobrindo coisas que eles já sabiam
que era muito avançado, realmente, o cara de Capela era muito avançado. Então eles conseguiram, eles moveram aquelas pedras todas lá através disso. Uns dizem que foi gigante, né? Outros dizem que não tem. Né? Mas o que se sabe é isso, que sim, eles utilizavam os astros, né? Sabiam mexer como tal. As pirâmides estudadas, ela tem uma posição que era para as naves poder localizar e assim por diante, tá? Então, como origem de Capela, diferentes civilizações que contribuíram para a evolução espiritual da Terra, ainda evolui até hoje, né? Cada um com sua missão e trajetória. Os arianos, família indo-europeia, porque os arianos, eles eram encrenqueiros, eles brigão, eles eram casca de ferida, mas ele tinha uma vantagem que os outros não tinham. Eles se agrupavam, eles se associavam, eles não tinham discriminação, entendeu? Eles já estavam se juntando, entendeu como é que é? Então, eles não tinham essa discriminação, tanto é que eles foram responsáveis pela miscigenação das raças. Né? Os hindus não, os hindus, os hebreus também são muito preconceituosos, né? Os egípcios também, né? Mas no caso dos arianos, não. Eles foram responsáveis pela miscigenação das raças, né? Iniciaram movimentos evolutivos na Europa. Os hindus, incluindo os arianos puros, né? Os arianos puros, foram matrizes da filosofia e religiões. Aqui, ó, tá? O povo hebreu é visto como um grupo que veio para desenvolver a fé em Deus. E os egípcios são descritos como espíritos que, apesar de sua preocupação com a morte, também contribuem para o processo espiritual. Tanto é que a gente sabe, né? Quer dizer, eles já sabiam da reencarnação, né? Porque eles já botavam aquela comida, as roupas, sei lá, porque no outro mundo, né? Eles pudessem se encontrar. Bom, é isso aí, gente. Alguém tem dúvida, quer comentar alguma coisa? Hoje deu uma parte do falou dos gregos, né? Quem? Quem falou? Os Gregos eram bem depois. O que foi? Os gregos, você fez uma relação de egípcios, hindus, hebreus, arianos, que são os médio-europeus, mas ela está perguntando os gregos. Ah, não, sim. Não, ela faz parte, mas é assim, são descendentes, tá? É descendência, porque essas quatro raças, na realidade, essas quatro raças são as originárias de Capela, tá? São quatro raças, segundo Caminho da Luz, né? E outros livros que trouxeram essa informação. A própria Gênesis não fala detalhadamente, mas comenta. Então, os arianos vieram em etapas, né? E cada um numa época diferente. Os arianos foram os primeiros a chegarem. Sabe para quê? Para preparar a vinda dos outros. Porque foram eles responsáveis pela formação física. Né, Messias? Por isso que eles falam que eles família indo-europeia. Isso, família indo-europeia. Eles foram responsáveis pela formação física. Porque a união dos arianos com a raça terrestre, que eram os amarelos, né, e os negros e os amarelos, nessa união ele preparou o corpo perispiritual e o corpo físico. O cérebro ficou mais avantajado, tudo isso. Ou seja, eles foram um rato de laboratório, né? E foram eles que começaram como eles tinham aprontado muito, eu acho que tinham que sofrer mais, né? Entendeu? É vocês que vão sofrer para poder passar por isso aí. Tá bom? Mais alguma coisa? Quer comentar alguma coisa, Messias? Não, eu estava pensando aqui que no texto não fala dos Atlantes, os sumérios estão aí, não, sim. Eu até acho, porque inclusive É que existe uma relação entre que os Atlantes também seriam um povo capelino. Tinham muito conhecimento.
tinham uma cultura. Os Atlantes Por seriam isso que eles capelinos. desapareceram. E que há quem diga que os Atlantes foram quem povoaram a Europa quando E hoje já se reconhece, hoje sabe onde ficou a Atlântida, né? Tem várias opções, mas isso é um outro assunto para outro dia. Então já existe uma... Esse assunto vai longe. Vai Não, longe. assim, são teses, né? São teses. Então, justamente esses povos, os sumérios, ali fala, né? Anteriormente eu falamos sobre isso. Os sumérios, que era um povo muito avançado, eles são descendentes dos capelinos, no caso dos arianos. Né? São sumérios e tanto de Atlântida também. Porque os arianos, né? Eles tinham muito conhecimento, mais que os egípcios. Só que o egípcio, eles eram práticos, né? Eles manipulavam. Os arianos eram intelectualmente evoluídos, avançados. Né? Eles são intelectualmente avançados. Oi? Faça só todas as perguntas que você tem dúvida agora. Sério, eu sei que você está cheio de dúvidas. Né? Tá mesmo. Não, atualmente é que eu estava vendo sobre... Eu comecei a ver capela. Então eu vi o primeiro, o segundo, o terceiro relatado por um moço chamado Stamato, sobrenome dele. Como? Stamato. É que agora eu não sei, no YouTube que eu vi. Eu não estava entendendo nada. Parei no terceiro, não estava entendendo nada. Então o que eu estou querendo é uma leitura mais simples, uma coisa mais assim, explicado, beabá, entendeu? E a Nilza está me passando justamente o que é o estudo, né? Estudo Exilados de Capela. dos exilados de Capela. Eu tinha mandado pra... Então o que eu quero? Eu quero uma coisa mais simples. Não, ó, é assim, eu vou ser bem honesto com você. Eu não sei do que se trata isso. Eu não sei. Não sei se Stamato é que você falou, não sei. Então, eu não sei. Porque sabe o que acontece, gente? Olha, vamos pensar o seguinte. Tem muita gente falando muita coisa. Para mim é assim, as obras básicas, logo no comecinho, quando eu falei, que eu comecei o estudo, eu falei, as obras básicas não falam disso. Jesus fala, evangelicamente falando, né? Jesus fala evangelicamente, o que está nas obras básicas? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim. E na pergunta 56 até a 57, se eu não me engano, do livro 55, assim, diz o seguinte: todo o universo é habitado. É a única coisa que nós temos. Só. E nós sabemos que é obra complementar, porque A Caminho da Luz é uma obra complementar. O Caminho da Luz é uma obra complementar. Diz que, isso que nós falamos aqui, que Capela, né, que teve todo esse processo onde 4 raças, em períodos determinados, tiveram na Terra. Não tem mais simples do que isso. Então vamos agradecer a Deus. Obrigado, viu? Obrigado pela colaboração. Não, obrigado pela colaboração. Todos, a Nilza também está com você. Silvio, vocês estão colaborando. O NED é isso, viu, gente? O NED não é aula, é grupo de estudos. Como eu costumo falar, o NED é nosso. Então todos aqui fazem parte do NED, todos têm o direito de comentar. E daqui não sai, e daqui ninguém Eu estou aqui porque eu sou atrevido. Sou atrevido. Não é certo? Não estou certo? Então vamos agradecer, antes de mais nada, agradecer nesse intervalo, que eu começar o meu amigo Messias, esse intervalo, agradecer a turma do Ceará de José, os mentores desta casa, que estão sempre conosco, aos nossos amigos espirituais, aos orientadores desta casa, que nos intuem, nos inspiram e até preparam as perguntas tão necessárias, nos intuindo e nos inspirando. O nosso muito, mas muito obrigado mesmo. E agradecemos a Deus, acima de tudo,
ao Mestre Jesus e a toda essa equipe maravilhosa que está conosco e aos nossos protetores e guardiões. Nosso muito obrigado.